vamos convidar os autores Eric Pacheco e Lucas Berlanza para o lançamento de seu livro História Geral do Espiritismo. Deixa ele falar. Boa noite a todos. Então, a ideia desse livro surgiu, não é, da falta de um livro que reunisse todo o conhecimento espírita disponível até o momento, né? A gente tem muitos livros sobre historiografia espírita esparsos, né? Um fala de um aspecto do Brasil, outro já fala da França, e a gente queria um que reunisse de maneira atualizada, começando desde o começo, né? Então, a gente vai nos antecedentes. A Swedenborg, outros antecedentes, até Kardec, né? E o pós-Kardec, chegando a também o Espiritismo pelo mundo, né? Que é um trabalho que eu fiz no meu canal, Espiritismo Kardec, que eu entrevistei vários países, né? Tem até aqui, numa das páginas, os dados, né? Com a quantidade de centros em cada país, né? Então, tem movimentos que a gente nem imagina, como, por exemplo, na Ásia, né? Na Angola, no Congo, Moçambique, né? E, no final, a gente cita os autores da atualidade e de antigamente também, que são uma referência, né? Muitos que estão aqui também. Vou passar para o Lucas. Bem, boa tarde a todos. Como isso é um lançamento, como de praxe, eu gostaria de começar com os agradecimentos. Agradecimento ao nosso prefaciador, o Marco Milani, da USE, infelizmente não está aqui. Como brincou o Paulo, nós estamos vendo vários amigos se materializando aqui hoje. O Marco foi a exceção, não está aqui. Agradecer ao CCDPE pela caprichadíssima edição, a revisão. Eu tenho certeza que as deficiências que o livro inevitavelmente venha a ter serão nossa culpa, porque a revisão foi excelente, de primeiríssima qualidade. Agradecer ao Eric pela companhia nesse trabalho, nesse esforço, e reconhecer ao Eric a iniciativa, porque foi dele o desejo inicial de produzir esse livro, então nós nos pusemos furiosamente a escrevê-lo, e aí está ele. Bem, eu não tenho, acredito que o Eric também não tenho nenhuma atuação propriamente acadêmica na pesquisa do espiritismo. A minha formação é em jornalismo, e jornalista que escreve sobre história, o que eu faço o tempo todo é um pesadelo para os historiadores. Ficarei muito contente se os historiadores que lerem esse livro não perderem o sono por conta disso. Já será uma vitória. Mas esse trabalho, ele foi feito, apesar de tudo quanto nós produzimos até hoje em matéria de espiritismo ter sido, e eu não tenho problema nenhum com essa palavra, ter sido de natureza apologética, nós nos preocupamos muito na confecção do trabalho para que esse livro fosse um livro que servisse a qualquer um. Qualquer um que lesse encontraria, interessado em subsídios para conhecer a história do espiritismo, encontraria algo de útil nesse trabalho. É preciso também enfatizar que não há material absolutamente inédito no livro. O livro reúne tudo quanto foi que a gente conseguiu dentro das nossas limitadas capacidades, tudo quanto foi possível reunir do que foi produzido por outros pesquisadores e investigadores, alguns dos quais, inclusive, estão aqui presentes hoje, o que aumenta imensamente a nossa responsabilidade. E ele não é a primeira tentativa de fazer uma síntese da história geral do espiritismo, como diz o seu título, e é exatamente essa a pretensão, talvez uma presunção muito grande, mas a pretensão era essa. Não é a primeira tentativa de fazer isso. Nós conseguimos nos lembrar aqui de pelo menos duas. O clássico de Conan Doyle, a história do espiritualismo, na verdade, do ponto de vista de um
espiritualista moderno britânico que sintetizou essa história até o ponto em que ele viveu. Eu consigo me lembrar também de um livro de um brasileiro, um espírita brasileiro, Dalmo Duque, se não me engano, esse é o nome dele, A Nova História do Espiritismo. No entanto, o que a gente entende, o que a gente acredita é que cada um desses livros tem a sua especificidade. Eles, de maneira geral, evidentemente, o Conan Doyle, acabando ali no começo do século XX, o seu trabalho, o Dalmo Duque mais recente, cada um deles tem um âmbito, uma angulação específica na sua abordagem que difere das angulações que nós fizemos, porque nós tentamos, muito em função desse trabalho que o Eric vem desenvolvendo, que muitos de vocês já devem conhecer pelo canal dele no YouTube, de travar contato com o movimento espírita pelo mundo. Então, nós não vamos encontrar nesses trabalhos que já foram publicados, nessas tentativas de sínteses históricas que já foram publicadas, por exemplo, menções ao que se passa com o espiritismo na China ou na Bélgica, em países que estão fora do eixo França-Brasil, que é onde o espiritismo de fato tem, no caso da França, pela origem histórica ter se dado lá do espiritismo na obra de Kardec, e no caso do Brasil, pela popularidade que o espiritismo ganhou, um impacto cultural maior. Nosso livro procura traçar essa radiografia, esse desenho. Se nós tomarmos toda a história do espiritismo enquanto movimento na Terra e compararmos a um mapa mundi, o nosso livro tenta ser um mapa mundi, essa é a intenção, e aí cada pesquisador irá colocar a sua lupa no ponto do mapa que lhe interessa mais, irá aprofundar os aspectos ali envolvidos. Acho que para não tomar muito o tempo e para o Humberto não se desesperar, eu me limitarei a enunciar os tópicos que constam do livro. Além do prefácio do nosso Marco Milani, nós começamos com um capítulo relativamente extenso sobre o espiritualismo moderno, que tenta cobrir esse macro-movimento do qual a tradição kardeciana é uma subdivisão. Isso o Conan Doyle fez muito bem até o período em que ele escreveu a sua obra. Nós trazemos essa narrativa até os dias de hoje, então nós falamos um pouco, por exemplo, sobre o estado atual das igrejas espiritualistas anglo-saxônicas. Falamos também dos antecedentes, e aí a gente envolve aí o swedenborgismo. O Humberto também tem um trabalho sobre Swedenborg no livro dele sobre a liberdade religiosa. A gente fala sobre mesmerismo, sobre o utopismo francês, de que forma essas correntes antecedem o terreno cultural em que o espiritismo vai se construir. Também o espiritualismo filosófico da França, também abordado nesse capítulo, e a gente vai até o momento em que Kardec se insere nessa conversa. O segundo capítulo trata da vida de Allan Kardec, com ênfase para a sua atuação pedagógica, portanto, o que ele fez antes de sistematizar a doutrina, fechando com um resumo da sua vida pública como o grande sistematizador do espiritismo. Nós trazemos ainda um resumo teórico dos princípios do espiritismo, com uma tentativa de resumir as obras de Kardec, incluindo os volumes da Revista Espírita. Então, a gente teve aí o cuidado de colocar os tópicos que a Revista Espírita abordou e colocá-los em highlights no livro. E também obras póstumas, ao final. Depois, uma síntese do que aconteceu com o espiritismo na França depois de Kardec, incluindo os críticos do espiritismo na França, por exemplo, René Guénon, que é conhecido pela sua obra O Erro Espírita. Nós também trazemos um pouco a abordagem do Guénon nesse final do capítulo. O espiritismo no Brasil, todo esse quadro das instituições e divisões que se formaram no movimento espírita brasileiro, um quadro sintético do movimento espírita brasileiro. Nós trazemos depois o espiritismo pelo mundo, capítulo que substancialmente mais deve ao Eric, pela pesquisa que ele vem fazendo, o trabalho que ele vem fazendo de interação com o movimento espírita mundo afora. E, por fim, uma galeria de autores e médiuns, que se subdivide em clássicos franceses, brasileiros, de outros países, e autores contemporâneos, entre os quais, mais uma vez,
muitos estão nesta sala hoje, vão folheando as páginas do livro, reconhecerem as menções a eles, em que nós procuramos sinteticamente expor o que esses autores pensavam, autores com pensamentos extremamente diversos. A gente sabe das inúmeras divisões que existem no movimento espírita e sempre existiram, já foram mencionadas aqui hoje, e o livro não tem o propósito de fazer um juízo de valor de nenhuma dessas abordagens, mas de colocá-las em conjunto para que os interessados se aprofundem, e aí sim, naturalmente, façam as suas avaliações. Então, a gente tem, desde os autores logo imediatamente posteriores ou até contemporâneos a Kardec, incluindo figuras como Rustem, que foi mencionado aqui, com todas as polêmicas aí envolvidas, até os autores contemporâneos que vêm levando adiante a mensagem espírita, cada um à sua maneira. E nós esperamos que esse livro seja uma contribuição e que chame a atenção para o trabalho dos pesquisadores, repito, que produziram, com todo o esforço árduo que isso exige, os materiais primários, as referências primárias que nos permitem desvelar a história do nosso querido Espiritismo. Obrigado. Nós queríamos, pelo CCDPE, agradecer aqui ao Eric e ao Lucas, né, por esse trabalho brilhante que eles realizaram e que nos oportunizaram fazer parte também da nossa editora. Eu quero destacar o trabalho do revisor, como eles já disseram, já elogiaram, mas quero dizer que o outro livro também foi... todos esses livros que nós estamos publicando nos últimos anos, tem aí também a ajuda do Orlando, que é o nosso revisor oficial. Também quero dizer que esse livro já está na Amazon, então quem quiser digital, coloca o título e entra na plataforma de vendas do Amazon, que os livros do CCDPE dos últimos 4, 5 anos já estão, e os demais estão entrando agora já digital em e-book no Amazon. Então, eu quero... E também quero aproveitar para dizer para vocês que esse livro Perispírito, Concepções e Pesquisa, quem adquiriu na inscrição, que tiver o Vale Livro no crachá, não esqueçam de pegar, né? Não sei se todos já pegaram, mas, por favor, se dirijam lá à Rosana, que ela está nos ajudando lá com essa parte, e peguem com ela, ok? Então, Eric, muito obrigada, Lucas, foi um prazer conhecê-los pessoalmente, porque nós falamos durante um semestre, né, apenas pelo WhatsApp, então hoje nós temos a alegria de conhecer pessoalmente. Agora, pelo canal do YouTube do Eric, nós acompanhamos, então, de modo que a gente conhece você, né, fazendo as entrevistas todas muito importantes também, ok? Então, agora, Humberto, acho que eles virão... como é que ficou convencionado? O autógrafo é aqui, né? Isso. Então, eu lhe devolvo a palavra para que você dê prosseguimento. Caros, muito obrigado pela presença. Nós vamos agora, então, oficialmente... Oi? Vamos oficialmente encerrar o evento, né? A partir de hoje. Amanhã nos encontramos às 8h30 da manhã. E agora nós vamos, todos nós que participamos, ficar mais alguns minutos para os autógrafos, brevemente, porque temos a reunião também de conselho da LIP. Muito obrigado aos autores pela apresentação. Eu deixei no hotel, e amanhã eu pego.